Louise Hay dizia que tudo, absolutamente tudo nesse mundo tem origem em um pensamento. E um pensamento pode ser mudado. Oi, eu sou Camila Pessoa e hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, que é a autocomunicação, a escuta de si. A partir de agora, você vai acompanhar aqui no nosso canal do YouTube uma série de vídeos, sempre destrinchando o tema do nosso 2026, que é comunicação que transforma. Mas antes da gente falar sobre uma comunicação que acontece entre indivíduos, como uma forma de estabelecer conexões, relações, nós vamos precisar começar pelo diálogo interno, pela comunicação que começa aqui dentro da sua cabeça. Vamos lá! Se você pudesse gravar em 24 horas todos os pensamentos que você tem, qual seria a qualidade desse diálogo interno? A qualidade desses pensamentos que passam o tempo todo por essa mentezinha que eu sei que muitas vezes é extremamente agitada e chega em alguns momentos a ser descontrolada. Qual seria a qualidade dos pensamentos que você traz, sobretudo, para si mesmo, para si mesma? Será que você guarda aí dentro de você uma grande personalidade autocrítica? Será que você está o tempo todo criticando os outros, criticando a si mesmo? Ou será que você tem mais pensamentos negativos, pessimistas, achando que tudo vai dar errado diante de um desafio? Ou pensamentos mais otimistas, mais elevados, mais positivos? Olha, é triste dizer, mas a gente sabe que a qualidade do nosso diálogo interno muitas vezes deixa a desejar. Muitas vezes vai justamente por esse lado, que é de pensar sempre o pior ou de estar em um padrão reclamatório, resmungão mesmo, assim, reclamando o tempo todo das coisas do dia a dia. E se eu te disser que existem muitas linhas filosóficas, muitos estudiosos e teóricos, não só da psicologia, mas até das neurociências, que podem comprovar que a qualidade do seu pensamento influencia diretamente o que acontece na sua vida. Vamos lá começar uma linha de raciocínio. Os nossos pensamentos geram no nosso corpo reações, emoções. Essas emoções trazem descargas, muitas vezes hormonais, bioquímicas no nosso organismo. Porque a nossa mente, afinal de contas, ela tem uma grande capacidade de criar e de imaginar. Então, o nosso cérebro não tem muita condição de distinguir o que é realmente uma situação acontecendo e o que é apenas imaginação. Se eu imagino, por exemplo, que eu estou viajando de avião e o avião está caindo, teve uma turbulência lá e eu penso, meu Deus, o avião está caindo. O meu cérebro não sabe distinguir se o avião está de fato caindo ou se eu só estou com medo de o avião cair, se eu só estou imaginando que esse avião pode eventualmente cair. Acontecem várias reações dentro do meu organismo a partir desse pensamento. Então, pode ser que a minha respiração fique mais curta, mais ofegante, os meus batimentos cardíacos se aceleram, a minha pressão sobe, as minhas pupilas ficam mais dilatadas, posso ter uma dor de estômago, uma dor de barriga, uma sudorese, começa a transpirar. Tudo isso são reações físicas às emoções que surgem a partir de um pensamento. Essa é só uma das linhas de raciocínio, mas além disso, se a gente for pensar por um outro viés, eu posso dizer que também as nossas ações são pautadas nos nossos pensamentos, na qualidade desse diálogo interno. Porque, pensa comigo, se a minha mente é super criativa, se o que eu penso faz com que o meu corpo reaja às emoções que são geradas a partir desse pensamento, também o que eu digo e também o meu comportamento são diretamente influenciados. E se eu sou uma pessoa que tem uma vida social, que tem uma participação concreta
na sociedade ao meu redor, na minha família, no meu ambiente de trabalho, no mundo como uma forma geral, eu sou um agente transformador desse mundo. Então, se as minhas ações podem ser pautadas pelos meus pensamentos e as minhas ações interferem diretamente no mundo em que eu vivo, logo podemos concluir que os nossos pensamentos são capazes de transformar o mundo, de agir, de fazer com que as nossas ações sejam fatores de modificação do ambiente ao meu redor, das minhas relações, da forma como eu me porto no mundo, como eu me porto no meu ambiente de trabalho e assim por diante. Então, quando a gente diz que a mente humana é muito poderosa, que os pensamentos têm poder de interferir na nossa realidade e até de materializar, de concretizar coisas que acontecem conosco, a gente não está falando besteira. A gente não está tendo um pensamento só místico, espiritual ou por vezes até irracional. Não. Isso é concreto, isso é real, é uma possibilidade. Por isso a gente precisa o tempo todo cuidar da qualidade desses diálogos internos e dessas centenas de pensamentos que passam por nós, que nos atravessam no dia a dia. Então, para a gente entender um pouco como que toda essa cadeia de acontecimentos pode levar um pensamento a transformar uma realidade, vamos começar por alguns teóricos que estão há muito tempo aí estudando e contribuindo cientificamente para essa forma de entender o mundo. Vamos começar por Vygotsky, que é um teórico da psicologia do desenvolvimento e da educação. Vygotsky fala que esse pensamento que a gente tem aqui, esse diálogo interno, é uma junção da linguagem com justamente o que se passa aqui dentro da minha cabeça. Quando eu consigo juntar pensamento e linguagem, eu consigo estabelecer comigo mesma um diálogo interno, diante das coisas que me acontecem no dia a dia. E esse diálogo interno é uma poderosíssima ferramenta, inclusive de autorregulação, porque nem sempre eu posso ou consigo exteriorizar tudo que eu estou sentindo diante dos fatos, dos acontecimentos do dia a dia. E fazer aqui, internamente uma conversa comigo mesma é uma grande ferramenta de desenvolvimento humano, de autorregulação emocional e de ser capaz de realizar os nossos feitos, de interagir com as pessoas, de responder de uma forma mais elaborada a todos os eventos do nosso dia a dia. Além de Vygotsky, eu vou citar aqui agora também a Louise Hay. Louise Hay é uma grande autora, best-seller no mundo inteiro, que escreveu dezenas de livros sobre o poder do pensamento e como nós podemos transformar, inclusive, a nossa realidade de saúde física, mental, espiritual, emocional, através desses diálogos internos. Louise Hay dizia que tudo, absolutamente tudo nesse mundo, tem origem em um pensamento. E um pensamento pode ser mudado. Então, ela dizia que muitas vezes, quando a gente enfrenta um problema, que às vezes a gente pensa que nem tem resolução na nossa vida, se a gente começar a alterar a qualidade dos nossos diálogos internos, partindo principalmente do auto-amor, a gente consegue resolver todos os problemas da nossa vida. E isso se mistura um pouco também com os fenômenos da física quântica e até da meditação, das filosofias orientais. Porque, afinal de contas, a gente sabe que nesse plano aqui não existe só matéria, existe também energia. E se tudo é pautado por uma troca energética, a gente pode entender que, ao pensar algo e elaborar uma emoção que surge a partir desse pensamento, o meu campo vibracional energético também pode mudar. Então, se eu consigo mudar o meu campo energético, mudar as minhas emoções, mudar as minhas vibrações e até as minhas reações físicas, biológicas, químicas
a partir desse controle dos meus pensamentos, eu consigo também mudar os eventos da minha vida. Quer só um exemplo? Sabe aquele ditado que diz assim: você atrai muitas vezes aquilo que você mais teme, porque você coloca o foco naquilo que você mais teme. E se você repetidamente traz para o seu campo energético, vibracional, aquilo que você mais teme, inconscientemente você está atraindo também para a sua realidade física, a sua realidade palpável. É por isso que a gente diz que os pensamentos são capazes de materializar na nossa vida tantas coisas positivas e negativas. Em se tratando da psicologia contemporânea, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental fala que não é a situação em si que causa sofrimento, mas a interpretação que a pessoa faz dela. Vê como elaborar pelos nossos pensamentos as nossas reações ao que nos acontece faz toda a diferença? Bom, gente, esse é um assunto que dá muito pano para manga. Dava para a gente ficar aqui, até amanhã falando sobre isso. Inclusive porque, como eu disse, tem a ver mesmo com a meditação, que é um dos meus temas favoritos. Mas nós vamos ficando por aqui. Você deixa aqui embaixo desse vídeo seu comentário. Você acha que faz sentido isso que a gente está falando? Que o pensamento é capaz de interferir concretamente na nossa realidade e que a qualidade dos nossos diálogos internos tem que ser vigiada para que a gente possa ter mais qualidade de vida como um todo? A gente quer saber sua opinião. Coloca aqui embaixo seu comentário. Um beijo grande, até o nosso próximo vídeo.